Exponenciais contínuas. Então a aula, basicamente, rapidamente, rapidinha, vapt-vupt, vai ser sobre exponenciais contínuas, que é de fato a função mais importante que descreve um sinal. Por quê? Porque eu consigo fazer virtualmente todo tipo de resposta de sistema linear. Na verdade, né, se o sistema é linear, a resposta pode ser e vai ser descrita por exponenciais. Não tem choro, não tem vela, tem que saber bem isso. Tá? Então, a nossa função exponencial básica que a gente vai trabalhar aqui vai ser E na lambda t, e vou já adicionar um U de t aqui, porque a gente vai, na enorme maioria das vezes, trabalhar com sinais causais, tá, pessoal? Ou pelo menos sinais unilaterais direitos, que com deslocamento eu posso deixar eles causais, né? Então, se eu imaginar esse sinal aí, ó, né? E aí vem uma coisa importante, pessoal. O lambda, esse lambda, pessoal, ele vai pertencer ao conjunto dos números complexos, tá? Então, ele é um número complexo, tá? E aí, é exatamente o fato dele ser complexo que faz com que essa função seja tão versátil, tá? Eu não me limito só a exponenciais com coeficiente real. E outro detalhe, vou tirar um pouquinho da importância da exponencial. Tá? Por quê? Porque o que eu faço com e, sei lá, na qualquer coisa t, eu posso encontrar qualquer número, sei lá, sei lá, um epsilon na t, que tem exatamente o mesmo desenho, que tem exatamente o mesmo gráfico, exatamente o mesmo comportamento. Tá? O fato de a gente preferir a base exponencial, né, o número de Euler, tá, é que essa função tem certas características que essa aqui não tem, facilidades, não características. Né? Essa função ela tem algumas facilidades, principalmente quanto a operações de derivada integral. É muito mais fácil derivar e integrar uma exponencial. Por quê? Porque a derivada e a integral dessa função é ela mesma vezes um fator. Esse fator é justo o lambda, no caso. Né? É simplesmente proporcional a um ganho vezes a mesma função. Diferente daqui que eu tenho que calcular um logaritmo natural, não sei o quê. Vocês se lembram da exponencial, né? Então, a exponencial na base de Euler, tá? Ela é uma exponencial que, para cálculo, ela é muito conveniente para nós. Porque essa exponencial, a derivada, a taxa de variação dela, é basicamente ela mesma multiplicada por um fator. Né? E, inclusive, se eu tenho e na t, a derivada é de fato e na t só. Tudo bem, se eu tenho e na 2t, a derivada é 2e na 2t. Tá? Então, é a mesma coisa, só multiplicado por um ganho. Então, é muito fácil de usar, manipular no cálculo a função exponencial de base neperiana, né? Ou o número de Euler, né? A base, que a base é o número de Euler, né? Mas enfim, tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar com ela nesse formato. Vocês vão ver, já vou dar um spoiler para vocês, que a exponencial discreta, a gente não usa o E, porque não é conveniente para sistemas discretos. Conveniente para sistemas discretos é representar uma base, realmente um número. Né? E as explicações eu vou falar quando a gente trabalhar com as exponenciais discretas. Tá? Então tá, lambda é um número complexo. O fato é o seguinte, né? Ele pode ser qualquer número no plano
complexo. Tá? E aí que vem, muitos livros dizem que o lambda é igual a alfa mais j beta. Eu acho que até o Latt usa alfa mais j beta. Alguns livros usam A mais JB, tá? Então eu tenho alfa como a parte real e beta como a parte imaginária do meu lambda, tá? Fato é, o que acontece com a função exponencial se eu utilizo um lambda ou lambdas específicos? Por exemplo, o que acontece se eu uso esse lambda aqui, ó? Qual que é o valor do lambda que eu vou usar? É zero, né? Eu estou na origem do plano. Tá? Então, para lambda igual a zero, existe sim uma função, né? O meu x de t se torna e na zero t vezes u de t. Que sinal é esse? E um detalhe, hein, pessoal? Um detalhe importante. Eu até vou tirar o u de t aqui. Tá? Porque isso pode ser, inclusive, levado para sinais periódicos, para sinais... O de t é uma limitação, embora, quando eu analise sistemas, eu sempre vou ter os sinais unilaterais direitos. Tá? Mas para estudar a função, eu não preciso ter o u de t. Então, o que vai resultar x de t igual a e na zero t? 1, né? Que é o quê? Um sinal constante, pessoal. Então, por mais estranho que pareça, eu posso fazer uma constante com uma exponencial. Ô, professor, mas daí tá louco, né, cara? Para que complicar o que é fácil? De fato, né? Eu não preciso complicar esse sinal. Mas o entendimento que se o meu lambda é zero, eu tenho uma constante, isso é importante no domínio da frequência. Então, tu tem que saber que com uma exponencial eu consigo também fazer um sinal constante. Basta que o meu lambda, que é conhecido como frequência complexa em Laplace, né, seja zero na origem do plano. Tá? Vamos fazer o seguinte, ó, o que acontece se o meu lambda estiver nessa região aqui, ó? Esses números que eu salientei aí são números reais positivos. Tá? Ou seja, se eu limito a minha análise a sinais, então lambda real e positivo. Eu posso escrever matematicamente isso. Tá? Lambda faz parte do conjunto real, tal que alfa maior que zero, ou eu posso até falar alfa maior que zero, beta igual a zero, matematicamente. Mas é muito mais fácil pensar que o lambda é um número real e positivo. Por exemplo, eu posso ter x de t igual a e na 2t. Que tipo de exponencial isso aqui vai gerar, pessoal? É uma exponencial que a gente diz que é monotônica, tá? Ela só cresce, monotônica crescente. Significa que todo ponto, né, se o meu tempo está crescendo, essa função sempre vai ter uma amplitude cada vez mais elevada. Que é uma função exponencial bem básica, né? Crescente. E a função exponencial sempre cruza aqui em 1, né? Porque se o meu tempo é zero, eu tenho 1. Né? Eu consigo escalonar na amplitude. Para escalonar na amplitude é só multiplicar por um fator. Por exemplo, 2e na 2t, 7e na 2t, daí eu consigo fazer amplitude maior ou menor. Aqui na constante também, né? A gente simplesmente trabalha com as funções ditas unitárias, não é bem unitárias, né? Porque é mais fácil de entender. O que acontece se eu tenho o lambda real negativo, né? Ou seja, números
valores de lambda que caem exatamente no eixo real, só que negativo, né? Até poderia desenhar no mesmo gráfico, né? Esses sinais aqui. Mas isso vai gerar uma exponencial conhecida como exponencial monotônica decrescente. Ela vai ser assim, ó. Eu tenho um comportamento invertido, né? Ao invés de crescer, ela vai decrescer, cruzando de novo por 1. E um detalhe, pessoal, que eu acabei nem falando. Se eu tivesse um valor de lambda maior aqui, por exemplo, e na 3t ou e na 4t, essa exponencial aqui ela vai ficar com uma taxa de variação mais inclinada, né? Ao passo que se eu diminuo esse coeficiente aqui, se eu trabalho com números mais próximos da origem, percebam como o comportamento da função vai se tornando cada vez mais parecido com a constante, né? Porque números próximos desse valor laranja têm uma resposta parecida com essa resposta laranja, né? Então são exponenciais lentas, que decrescem ou crescem muito lentamente. Ao passo que se o lambda é muito grande, as exponenciais elas crescem vertiginosamente ou caem abruptamente também, né? Então, fica essa lembrança. Isso aqui é aquecimento, pessoal. Aquecimento. Nada mais do que isso. Por quê? Porque o meu lambda pode ser complexo, que nem eu falei para vocês, né? E muitas vezes ele vai ser, tá? Só para lembrar. Vamos começar com talvez o caso mais simples. Outro detalhe importante, né? Eu posso ter uma exponencial, até posso, vou fazer esse estudo pontual para vocês. Acabou minhas cores aqui. Eu vou usar vermelho, azar. Vamos imaginar que eu tenha esse valor de lambda. Se eu digo que o lambda é igual, por exemplo, a J2. O que acontece com um sinal cujo valor de lambda é J2? Ele vai ficar x de t igual a e na J2t. Simplesmente substituir o valor de lambda por J2. Esse sinal aqui, eu devo ter falado para vocês, na aula de revisão, que se eu tenho e na j θ, ou e na j φ, e na j um cachorro, e na j um capiroto, desde que o capiroto, o cachorro, o θ sejam reais, né, eu posso escrever que isso aqui é cosseno de θ mais j seno de θ. Eu digo que o θ tem que ser real só para facilitar, né? Embora eu possa ter um cosseno de um número complexo, embora a gente não trabalhe com isso, pelo menos não a nível de graduação. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho essa função, e na J2t, eu posso escrever ela como uma composição de seno e de cosseno, utilizando a equação de Euler. Isso matematicamente está correto. Então, eu posso dizer que isso é cosseno de 2t mais j seno de 2t. Qual que é o problema desse sinal? Não é propriamente um problema, né? Esse sinal tem parte real e parte imaginária. Então, se eu quiser desenhar esse sinal, eu vou ter que ou desenhar ele no plano complexo, ou separar o gráfico da parte real e da parte imaginária. Ele não é só um número real, né, pessoal? Então, na verdade, o valor do x, que é um x de t ali, para cada instante de tempo eu tenho um número complexo. É uma função de domínio real e contradomínio complexo, né? Então, o que acontece? Eu teria que ter dois gráficos. E já vou traçar, né, esses gráficos. A parte real é um cosseno, né?
E a parte imaginária é um seno, cuja frequência é 2 radianos. Por isso que o lambda muitas vezes é chamado de frequência complexa, porque a parte imaginária desse número complexo origina oscilação. Por isso que essas exponenciais elas deixam de ser monotônicas, porque eu tenho essa parcela que faz oscilar e perder não sei se existe isso, mas monotonicidade da função. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Pela graça do Senhor, a gente não vai ficar trabalhando com sinais complexos. Porém, né, eu consigo criar um sinal real oscilatório, utilizando exponenciais. Só que daí eu vou precisar de 2 exponenciais, tá, pessoal? Tá? E, na verdade, é isso que vai acontecer quando eu soluciono sistemas. Eu sempre vou ter, se eu vou ter um sinal oscilatório, eu vou ter sempre 2 exponenciais. A exponencial e sua conjugada. Então, na real, pessoal, se a exponencial tiver no eixo imaginário, e eu tendo, por exemplo, x de t igual a e na j3t mais e na menos j3t, tá? Eu posso escrever, eu posso manipular matematicamente esse sinal e chegar nesse equacionamento. Ó. Cosseno de 3t mais j seno de 3t mais cosseno de 3t menos j seno de 3t. Usei a equação de Euler, né? Que com sinal ela fica assim, né? O que vai fazer com os senos aqui? Cortar. E aí que tá. Se eu somo, isso é uma regrinha, tá, pessoal? Se eu somo uma exponencial com a sua conjugada, eu sempre tenho um número real. Isso para funções também. Então, se eu tenho uma função exponencial e uma função exponencial com o expoente conjugado, e é o caso, eu vou ter sempre uma função de domínio e contradomínio nos conjuntos dos números reais. Esse carinha é um cosseno, né? Então, eu posso fazer, somando exponenciais, sinais oscilatórios para um cosseno. Alguém está ouvindo rádio, televisão, hein? Controle suas emoções. Aqueles vídeos de VOD de emoções, assim, que loucura é essa? Tô Forte. aqui em meio de sinais, que é isso? É isso aí, mas sinais têm fortes emoções, né? Fortes emoções. Que loucura Uhum. é essa? Que doideira, Olha, não tô cara! entendendo. Que doideira! Vambora, seguir. Estamos quase lá, na verdade. Ó. Então, pessoal, percebam como a função exponencial ela é versátil. Eu posso representar uma constante, eu posso representar exponenciais monotônicas crescentes, decrescentes, posso trabalhar com senoides, e, obviamente, eu posso usar trigonometria para escrever outras coisas, outros sinais senoidais, inclusive. Né? Posso escrever um seno, posso escrever um cosseno, né? E, finalmente, eu posso ter senos e cossenos, que crescem ou decrescem segundo envoltórias exponenciais. Tá? Por exemplo, se eu tenho exponenciais nessa região aqui, tá? Por exemplo, x de t igual... Eu vou usar a conjugada, tá, pessoal? Eu vou usar o conjugado para o sinal ser real, tá? Mas não necessariamente. Eu posso ter, inclusive, um sinal complexo, desde que eu use uma só. Tá? Mas se eu tenho esse carinha aqui, ó, e mais 2 menos jt mais e
na mais 2 mais JT. Percebam que eu tenho o E, o lambda e o conjugado do lambda. Tá? Olhem isso aqui. Quando eu for expressar isso, né, manipulando, eu consigo chegar nesse carinha aqui, ó. E 2T, E na menos JT, mais E na 2T, E na JT. E eu posso reescrever isso isolando o E na 2T, colocando aqui E na JT mais E na menos JT, e a gente viu que isso aqui vai resultar num cosseno de T. Então, o que acontece? O meu sinal exponencial, ele pode ter um comportamento oscilatório crescente. Assim, segundo uma envoltória. Segundo uma envoltória monotônica, né? E eu não vou fazer a dedução, tá, pessoal? Se a exponencial tiver no semiplano esquerdo, nessa parte azul, o sinal ele vai ter esse mesmo comportamento, só que decrescente, ó. Né? E daí vocês devem estar falando assim, professor, isso aí não vamos usar em lugar nenhum, essa bosta aí, isso aí não serve para nada. Rapaz, eu sempre brinco, se tu tá fazendo cocô e o negócio cai na água, as ondulações da água são modeladas por exponenciais. Perceberam? Se eu verificar o deslocamento da ponta dessa porcaria aqui em relação ao zero, imaginemos que o zero está aqui, ó. Percebam como eu tenho exatamente esse comportamento? Significa que esse sinal aqui, ele é descrito por exponenciais que estão no semiplano esquerdo. São exponenciais complexas, tá? Alguns sinais que são respostas, inclusive, de sistemas. Isso aqui é um sistema, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Esse sinal aqui tem um comportamento oscilatório. Dá para ver que está vibrando, né? Mas esse sinal aqui, dá mais graça, tem um comportamento muito pouco oscilatório, muito menos oscilatório, né? Então, o que acontece? De acordo com a localização, né, do lambda no plano complexo, e isso é uma característica matemática do sistema, né, os sistemas vão responder segundo certas exponenciais, e essas exponenciais que apareceram aqui no quadro, a gente vai chamar de modos, que é como o sistema gosta de reagir, né? Eu sempre brinco que sinais é o estudo das exponenciais, sinais de sistemas. Porque se eu não entendo o que é o lambda, como que eu consigo gerar sinais, né, a partir de exponenciais só localizando o lambda, se eu não entendo isso, e óbvio, a gente vai ter tempo para isso, a gente vai trabalhar algum tempo nisso, né, fica bem complicado de se entender a resposta de um sistema. Vocês viram 2 sistemas aqui, né? Um com comportamento bem oscilatório, né? E outro com comportamento pouco oscilatório. E eu posso, inclusive, mostrar, por exemplo, a esponja. Se eu aperto a esponja, né, e verificar como que ela volta, isso provavelmente vai voltar com uma exponencial monotônica, ou muito próximo disso. Eu vou baixar, ele vai subir assim, né? Vai subir rápido no início e devagar depois. Né? Um pistão, né, de amortecedor, quando eu pressiono, ele volta
e para, assim, segundo uma exponencial que é monotônica. Então eu tenho que entender isso, tá, pessoal? Não é brincadeira, não. Fechou? Aula que vem a gente vai começar a estudar sistemas, tá? E isso aqui é fundamental, porque todo sistema vai responder segundo uma composição de exponenciais. Tá bom? Aquele abraço, pessoal. Fiquem bem. E era isso aí. Até a próxima aula. Feito, professor. Até a próxima. Feito, muito Tutoria. obrigado, professor. Até mais, Até mais. Valeu, fotinho Nada. malandra, né? Fotinho Abraço. malandra. Abraço. Uhum. Controle as emoções aí já. Controlar as emoções. Bah, não, o pior é que hoje fui campeão, em 6h35.